Bem, pessoinhas, vamos voltar aqui para a nossa construção da tabela, tá? Então vamos lá. Aqui então nós colocamos a nossa tabelinha, né? Os ângulos de 30 e 45 e 60 graus, esses três aqui você já sabe desde o seu nono ano, né? Então agora a gente vai construir as demais a partir desses três ângulos aqui. Vamos começar então aqui, ó, fazendo o seno de um ângulo de 0 graus, tá? 0 graus ou 0 radianos, né? 0 graus com radianos, 0 graus em radiano, lá no plano cartesiano, vai ser o começo da nossa circunferência. Então, o 0 graus ele equivale a 2π, né? Então vamos lá. Quanto que vai valer então o seno de 0 graus? Olha só, 0 graus é aqui, ó, nesse pontinho que é o início no sentido anti-horário. O que acontece? O 0 graus ele está em cima do eixo x, ou seja, o eixo x é quem? É o cosseno, né? O eixo x nós já vimos aqui que é o valor do cosseno, ou seja, o 0 graus, o seno do 0 graus então vai ser zero. Então, o seno do 0 graus vai ser o próprio zero. O cosseno do 0 graus. O 0 graus está aqui em cima do eixo x, que é o eixo dos cossenos. Então, quer dizer que a medida do raio aqui é 1, quer dizer então que o cosseno de 0 graus, ou 2π, vale também 1 positivo. Porque o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. O zero está aqui. E a tangente, gente, se você não esqueceu, você lembra que a tangente ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que também é a mesma coisa que a medida do seno dividido pelo cosseno, né? Então, se eu faço aqui, ó, o seno dividido pelo cosseno, eu teria 0 dividido por 1. 0 dividido por 1, nós sabemos que dá 0. Então, encontramos aqui o valor do 0 graus, o seno, o cosseno e a tangente. Já sabemos o do 30, o do 45 e do 60, vamos aqui para 90 graus. Tá? Bom, 90 graus. 90 graus é aqui em cima. Ó. 90 graus equivale a π sobre 2 radianos, né? Estou meio gripado, gente. Então vamos lá, 90 graus está aqui, ó. Aqui é o eixo Y. Observe então que o 90 graus está em cima do eixo Y. Né? Quer dizer então que o seno é a medida que vai do zero até aqui. Ó. Como o raio do ciclo trigonométrico é 1, então o seno de 90 graus vale 1 positivo. E o cosseno? O cosseno é o eixo X. Quer dizer que o 90 ele está em cima do eixo Y. Não tem 90 no eixo X. Isso significa, então, que o cosseno de 90 graus é zero. Tá? E a tangente? A tangente é a medida do seno dividido pelo cosseno. Se nós fôssemos dividir o 1 por 0, nós sabemos que isso aí não existe, tá? Então, não existe a divisão do seno pelo cosseno, então quer dizer que a tangente de 90 graus não existe. Vou deixar aqui em branco, tá? Ou você pode colocar o ezinho virado para trás. Seguindo agora, eu tenho 120 graus, que em radiano dá 2π sobre 3. Gente, se você não sabe essa medida aqui em radiano, você vai ter que fazer a transformação de 120 em radiano utilizando a regrinha de 3, tá bom? Então tem que lembrar disso aí. Quanto que é então o seno de 120 graus? Bom, aquele caso que eu falei para vocês, se eu tenho apenas um ângulo de 30, de 45 e de 60 graus, como que eu vou fazer para encontrar o ângulo de 120 graus? É simples, eu vou utilizar a redução ao primeiro quadrante. 120 graus ele está no segundo quadrante. Como que eu sei que 120 graus está no segundo quadrante? Porque o segundo quadrante ele vai de 90 até 180. Então 120 está nesse intermédio aí, né? Então eu vou fazer, para descobrir o valor, eu vou fazer então, ó, vou fazer 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60 graus. Então, gente, quer dizer então que
o ângulo de 60 graus tem o mesmo seno, o mesmo cosseno e a mesma tangente de um ângulo de 60 graus, de 120 graus. É a mesma coisa. Agora eu vou então olhar essa segunda regrinha aqui, ó. Tá? Eu estou procurando o valor do seno de 120 graus, que é o mesmo valor do seno de 60 graus. Porém, eu tenho que lembrar que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, quer dizer que o valor do seno de 120 graus vai ser positivo. E vai ser o mesmo de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2, o seno de 120 graus positivo. Já o cosseno de 120 graus, né, equivale a um cosseno de 60 graus, como a gente já viu aqui, ó, na redução ao primeiro quadrante. Mas o cosseno, ele é positivo, ó, só no primeiro e no quarto quadrante, né? O seno só é positivo aqui, ó, no primeiro e quarto quadrante. Quer dizer que então esse valor de 120 graus vai ter o mesmo valor do ângulo de 60 graus, porém eu tenho que lembrar que esse resultado é negativo. Então aqui, ó, o valor do cosseno vai ser o mesmo valor, só que vai ser negativo. Então aqui nós temos aqui menos 1 sobre 2, tá? Então o mesmo valor, só que é negativo porque está no segundo quadrante, tá bom? E a tangente? A tangente de 120 graus vai ser a mesma tangente do ângulo de 60 graus. Porém, vai ser negativa. Por quê? Porque a tangente ela só é positiva aonde? No primeiro e no terceiro quadrante. Então, agora eu vou colocar o mesmo valor aqui, ó, do ângulo de 60 graus, porém vai ser negativo porque está no segundo quadrante. Então, a raiz de 120 graus equivale à raiz de menos raiz quadrada de 3. Tá? Então, agora eu vou fazer os demais ângulos, que é o de 135, do 150, depois do 225, 210, todos eles utilizando essas duas regras aqui. Vamos fazer mais um para você ficar craque aqui, né? Vamos fazer do 135 graus agora. Fazer isso no próximo vídeo para não ficar tão grande, tá?